Pessoal, numa altura em que se fala imenso sobre Solana, Near e muitas outras altcoins, praticamente não se fala de Ethereum, que continua a ser a maior altcoin que existe. Porquê? Afinal, qual é que é o futuro de Ethereum? Para onde é que está a caminhar? Porquê é que não se fala dela? O que é que vem aí? Quais são as previsões? Vocês pediram-me este vídeo, eu prometi e finalmente aqui está. Espero que esteja tudo bem convosco, pessoal. As minhas redes sociais estão em baixo. Subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, façam um gosto porque ajuda imenso o canal a crescer. Obrigado pelo vosso apoio. Eu não sou um conselheiro financeiro. E então vamos lá ver uma coisa. Ethereum, por comparação com Bitcoin, há 2 anos que Ethereum está a perder espaço. Portanto, na relação entre o market cap de Bitcoin e o market cap de Ethereum, a verdade é que Ethereum está a ficar cada vez mais para baixo em relação a Bitcoin. E isto é algo que acontece quando? Quando nós temos o mercado a subir, Ethereum aproxima-se de Bitcoin em termos de market cap. Aproxima-se. Porquê? Porque os investidores acreditam que Ethereum irá multiplicar mais do que Bitcoin e então vai-se aproximando, obviamente, muito longe, mas aproxima-se. O que também é normal é que quando existe uma queda no mercado, uma vez mais, o que é que os investidores fazem? Retiram o dinheiro de Ethereum e preferem colocá-lo em Bitcoin. Por 2 motivos. Porque Bitcoin será, em teoria, mais estável. Segundo, quando voltar a subir, Bitcoin começa a subir primeiro do que o resto. E então, o normal é, numa queda, existe então esta perda de Ethereum para Bitcoin, mas depois, quando as coisas começam a voltar a subir, Bitcoin começa a subir primeiro, mas depois Ethereum aproxima-se. No momento em que Ethereum deveria voltar a aproximar-se de Bitcoin, Bitcoin teve o seu ETF. E então, algo que não se esperava assim tanto foi este afastamento. Portanto, continuamente, Ethereum está a perder espaço para Bitcoin. A questão é que a seguir veio o ETF de Ethereum e não mudou nada. Então a pergunta que temos todos que fazer é: Ethereum vai voltar a subir e mostrar que é realmente a maior altcoin que existe? Ou o facto de, neste momento, Ethereum não estar a conseguir aumentar o seu volume de transações, os seus fees ainda não serem baixos o suficiente? E a verdade é que, quanto mais existir qualidade na concorrência, menos as pessoas vão olhar tanto para a segurança e para a estabilidade de Ethereum. Porquê? Porque tem fees altos. E então vão para outras que há uns anos não davam confiança e que agora começam a dar. Então, na realidade, para onde é que nós vamos? Uma das coisas que muita gente anda a perguntar é: até que ponto é que ainda vale a pena fazer staking de Ethereum? E esta pergunta, obviamente, vem agarrada aos juros que neste momento são elevados. O que é que isto quer dizer? Se Ethereum dá X% ao ano, 6, 7, 8, 9, 10% ao ano, o que quer que seja, mas se, do outro lado, temos obrigações do Tesouro, temos bancos, temos muitas outras coisas a dar este valor, ou minimamente parecido, até que ponto é que não vale a pena pôr o nosso dinheiro ali onde o risco é menor? Obrigações do Tesouro têm risco mínimo. Os Estados Unidos vai pagar a sua dívida. E não há uma desvalorização do dinheiro que nós lá pomos, enquanto que Ethereum pode, obviamente, subir e descer, o que, apesar de fazer o staking, a verdade é que Ethereum pode descer. E então, às vezes, o risco não compensa para termos só mais 2% ao ano. E isso também não agradou. Por exemplo, dou-vos um exemplo completamente à parte. Eu uma vez falei aqui da Debitum e agora volto a falar. Vocês têm o link em baixo para se inscreverem se quiserem. Reparem bem, tu chegas aqui, tens uma empresa que é regulada e que te diz assim: podes ter até 15% de juros ao ano. Estamos a falar de uma empresa que neste momento começou a aparecer nas notícias porque está a aproximar-se muito de alguns governos e também porque chegou aos 100 milhões de investimento, o que, para uma empresa destas, é bastante. Agora, isto é o quê na realidade? Isto é uma plataforma em que vocês chegam aqui e uma das primeiras estatísticas que vocês podem ver é que eles até agora ainda não falharam. Tu olhas aqui para baixo e vês quais é que são as empresas nas quais podes investir. E isto são empresas que têm juros muito altos nos países deles, então não se conseguem financiar tão bem, então preferem fazê-lo por aqui, em que tu podes chegar aqui e, por exemplo, este segundo aqui, que é pago logo ao fim de 25 dias, tem juros a 11,5% ao ano. Mas a questão é que tu chegas aqui, vês quanto é que a empresa está a pedir, quanto é que a empresa dá de juros e quando é que os vai pagar. Essa parte é uma parte muito importante, porque, por exemplo, este valor que está aqui dá 13,5% ao ano, mas só paga ao fim de 358 dias. O que quer dizer que até lá vocês só ganham os juros, portanto, aquilo que na realidade vai ser o vosso lucro, e depois, ao fim de um ano, ao fim dos 358 dias, é que vocês recebem o dinheiro de volta. O que interessa aqui é perceber uma coisa, pessoal. Independentemente de ser a Debitum ou de ser outra qualquer, o que tu tens aqui é a possibilidade de seres tu o banco da empresa. Tu é que vais emprestar dinheiro a esta empresa que tem juros muito altos
no país onde está. Então tu chegas aqui, emprestas dinheiro e esta empresa depois irá pagar-te. Tens que fazer uma boa análise da empresa para a qual tu estás a investir, claro, obviamente. No entanto, aquilo que tu podes ver aqui é que estatisticamente eles até agora ainda não falharam, o que só quer dizer uma coisa, não é a Debitum que tem que pagar as coisas. A Debitum provavelmente faz uma análise criteriosa de quais é que são as empresas que entram aqui na plataforma e que podem pedir dinheiro. Mas esta é só uma possibilidade no meio de muitas outras, em que faz parte de vocês fazer um bom trabalho de casa, analisar bem a empresa, ver até quais é que são os produtos que tem, o que é que vende, o que é que faz, se já pagou outros empréstimos, o que é. E então, com estas opções todas, desde as obrigações do Tesouro, passando por estes investimentos que vocês podem fazer em startups, digamos assim, que vocês emprestam dinheiro e muitas outras coisas, começa a ser difícil alguns investidores olharem para Ethereum e dizer ok, eu vou ter Ethereum, eu vou ter isto em staking. Principalmente se tu tiveres só a olhar para o staking e não para a valorização da moeda em si. Claro que se Ethereum valorizar mais o staking, então é um negócio fantástico. Mas enquanto não está a valorizar, os investidores afastam-se. Uma das coisas mais importantes a analisar é que depois de ter chegado o ETF de Ethereum continuou a cair, o que não aconteceu com Bitcoin. E aqui, um dos fatores importantes, é preciso dizer, é que o timing não foi bom, porque Ethereum basicamente fica com os seus ETFs praticamente na mesma altura em que o Japão começa a subir os juros. E como eu já expliquei aqui, os japoneses, e não só, pediam muito dinheiro emprestado com juros a zeros ou até negativos e investiam em algumas moedas, principalmente Ethereum e outras altcoins importantes. E de repente os juros começam a subir no Japão, deixa de ser lucrativo, começa a existir algum risco, vende-se isto para se pagar então os empréstimos. Outro fator muito importante, não se esqueçam que a Grayscale tinha um fundo de BTC, que não era um ETF, era um fundo. A questão é que quando chegam os ETFs todos, a Grayscale, eu já expliquei isto aqui no canal, a Grayscale transforma o seu fundo num ETF, portanto passou os seus ativos para um ETF. O problema é que a Grayscale, quando passa para o ETF, continua com comissões tão altas por comparação com os ETFs da BlackRock, da VanEck, da Vanguard e outros assim. O que aconteceu foi muita gente a tirar o dinheiro daqui e ir pôr noutros ETFs. E a verdade é que houve uma pressão gigantesca de venda de Bitcoin. Apesar disso, Bitcoin subiu. O problema foi que com Ethereum aconteceu exatamente a mesma coisa. A Grayscale tinha milhões e milhões e milhões no fundo de Ethereum, passou para ETF, manteve os FIIs muito altos, as pessoas saíram, mas pessoal, aqui estamos a falar de milhões de dólares a sair todos os dias do fundo da Grayscale. O que me faz questionar como é que a Grayscale comete 2 vezes o mesmo erro de ter FIIs tão altos. O que é que está mal naquela infraestrutura ou o que é que está mal naquela empresa para eles quererem ter FIIs tão altos? O problema foi que com Ethereum a pressão de venda foi quase a mesma que houve com Bitcoin. Só que a questão é que em Bitcoin houve uma grande pressão de compra que em Ethereum não houve, então isto afundou ainda mais. Aumentou ainda mais a tal diferença que eu estava a falar no início entre Bitcoin e Ethereum. O que acabou por assustar bastante os mercados, então as pessoas continuam a sair, porque começam a achar que, ok, Ethereum no limite é demasiado velha, é passado. E não é bem assim. Já lá vamos. Outro aspecto muito importante é que o ETF de Ethereum não tem, numa fase inicial, até os grandes fundos começarem realmente a meter-se nisto, não tem assim tanto impacto para aqueles investidores que são muito conhecedores de Ethereum e que têm Ethereum em staking. Porquê? Porque os ETFs de Ethereum não têm staking. E então, ao contrário de Bitcoin, onde os investidores, do mais pequeno até se calhar a um nível médio, passou Bitcoin para o ETF porque é mais, entre aspas, seguro ou prático, vá, digamos assim, porque as pessoas não têm que ter aqueles códigos todos das carteiras e a maior parte das pessoas prefere não ter isso, porque também estão sempre a ouvir aqueles casos isolados das pessoas que perderam as carteiras e também ficam com receio, preferem ter num ETF de uma empresa super regulada, onde aquilo está associado ao seu nome, a paridade é de 1 para 1 e, portanto, aquilo está lá, é meu, mesmo que aquela empresa acabe por falir, a verdade é que o ETF está em meu nome e as coisinhas todas dá alguma segurança. Com Ethereum não há staking, o que fez com que mesmo que as pessoas que não se importam muito com o staking, de repente pensem assim, espera aí, então se os outros não estão a mudar, para que é que eu vou mudar? E aqueles que ainda não têm Ethereum e que também não tinham Bitcoin e começaram a investir em Bitcoin, começam a olhar e dizer assim, não vale a pena. Se nós olharmos para as estatísticas, Bitcoin disparou em termos de novos owners de Bitcoin, novos donos de Bitcoin. Quando o ETF disparou, houve N pessoas que nunca tinham tido Bitcoin e que passaram a ter. Nós não conseguimos saber à certa, mas basta ver os números para perceber que isto disparou. Em Ethereum, não. E então, uma vez mais, até pessoas que tinham Ethereum
em staking estavam a ganhar uma boa porcentagem ao ano, vêem Ethereum a descer, então quer dizer, aquilo que Ethereum está a descer não compensa o staking que estamos a ganhar, principalmente se existir o receio de que a longo prazo Ethereum não volte a subir. Então o que é que tu fazes? Uma vez mais, tiras, pões noutras altcoins, pões em Solana, pões em Bitcoin, pões noutros tipos de investimento, incluindo o investimento que eu te estava aqui a dizer com a Debitum, em que tu, uma vez mais, emprestas o teu dinheiro a uma empresa e essa empresa vai pagar. A juntar isto tudo, o que também não foi muito interessante, foi a notícia de que a fundação de Ethereum mandou mais ou menos 100 milhões de dólares de Ethereum para as exchanges para ir vendendo aos poucos, o que causa algum mal-estar. Mas na realidade nós temos que olhar para isto com outros olhos, pessoal. As pessoas que trabalham na fundação têm que ser pagas, são funcionários, têm o seu vencimento. A fundação, o que tem que fazer, obviamente, é de vez em quando vender um bocadinho, nem que seja muito devagarinho, mas ir vendendo, também para pagar isto e também para a própria empresa ter liquidez, para contratar mais pessoas, para inovar o que quer que seja. Isto causou o pânico. No entanto, é preciso perceber, e se as pessoas percebem um bocadinho de como é que se gera uma empresa, têm que perceber que às vezes é preciso contratar 50 novas pessoas. Porquê? Porque a Ethereum está a ficar para trás, vamos supor, de um ponto de vista de desenvolvimento, é preciso contratar pessoas. E não são pessoas baratas, temos que contratar pessoas que sejam muito boas, muito caras. É preciso convencê-las a sair da concorrência das outras criptomoedas e virem trabalhar para Ethereum. Não são pessoas baratas. Então é preciso liquidez na fundação, obviamente. E então por isso é que se vende. Mas, como a notícia é vendida de forma a fundação está a vender Ethereum e no limite porque já não acredita naquilo e então quer vender aquilo, e é assim que as notícias se vendem, é assim que nós clicamos, ninguém ia clicar numa notícia que dissesse fundação está a vender Ethereum para continuar a pagar os seus ordenados como sempre pagou até agora. Só para vocês terem uma ideia, quando chegou esta notícia, nos dias a seguir, mais ou menos no espaço de uma semana, Ethereum desceu 15%. Sabem quanto é que a fundação vendeu? Quase zero. Isto, na realidade, é a fundação Ethereum a não perceber que não podia fazer isto nesta escala. Tinha que fazer isto muito mais devagarinho. Se ainda nem sequer ia começar a vender, e muito menos quando começar a vender, não vai vender 100 milhões de uma vez, então não passes tudo de uma vez para lá porque sabes que nos próximos 2 anos vais vender 100 milhões. Não, é devagarinho, para não ser notícia. Mas apesar disto tudo, pessoal, Ethereum é ou não um bom investimento atualmente? Ethereum, apesar de continuar a descer, por comparação com Bitcoin, porque entretanto, desde que os juros americanos desceram, Ethereum está a subir, uma vez mais não está a subir ao nível de Bitcoin, mas está a subir, tal como todas as outras criptomoedas. Está a subir um bocadinho abaixo de Solana? Está. Está a subir um bocadinho abaixo de Cardano? Está. Mas está a subir. E não nos podemos esquecer de uma coisa, pessoal. Para Cardano disparar 10%, entra muito menos dinheiro do que aquele que tem que entrar para Ethereum subir 10%. E eu aqui estou a falar de uma subida de um ponto de vista percentual. Está a entrar muito dinheiro em Ethereum, finalmente, com a descida dos juros. Mas quais é que são os riscos e o desafio? Pessoal, o primeiro grande risco e desafio é a Ethereum começar a ser olhada como uma moeda que já não está a inovar, que já tem 10 anos, que continua a ter FIIs muito altos e que não os baixa e não resolve esse problema. Estão mais baixos do que antigamente? Sim. Estão tão baixos como muitas outras criptomoedas que tinham há 2 anos isso como grande trunfo e agora têm como grande trunfo muitas outras coisas que não tinham, como segurança, escalabilidade, outros níveis de tecnologia, segundas camadas, tudo coisas que só o Ethereum é que oferecia e que agora outras criptomoedas começam a oferecer aos poucos, não no mesmo nível de segurança, isso nem pensar, mas têm FIIs tão baixos que as empresas começam a arriscar. Mas para mim, Ethereum continua a ser um excelente investimento. Não é um investimento a multiplicar por 10 como se calhar Solana, Cardano, Near e outros assim vão fazer? Eu acho que não. Mas Ethereum para mim vai continuar a ser a número 2? Vai. Queres uma coisa com mais baixo risco e que continue a subir? Eu acredito que é Ethereum. Falei isto aqui há uns dias. A nível de risco, Ethereum e Bitcoin para mim estão num nível mais baixo. Mas Ethereum tem aqui um espaço curto de tempo para voltar a vincar a sua posição. Ethereum tem que mostrar que tem inovação, porque tudo o resto Ethereum já tem. Ethereum tem uma segurança brutal. E por isso é que, até mesmo na minha empresa, quando existe uma empresa gigante que quer fazer um projeto em blockchain, a segurança na maior parte das vezes é prioridade. Outra coisa que também é prioridade é a rede não pode falhar, não pode ir abaixo como vai Solana. Então o que é que estas grandes empresas fazem? Vão para Ethereum. Mas ao longo do tempo, as outras redes vão começar a oferecer estas coisas com muito mais qualidade. E nessa altura, ou Ethereum já baixou os FIIs, já inovou mais um bocadinho e está realmente consolidada, ou então Ethereum vai perder market cap. Reparem bem, Ethereum até ser ultrapassada por
outra criptomoeda, vai, em princípio, demorar muito tempo. Mas se os investidores começarem a perceber que Ethereum está tipo assim, não consegue evoluir, não consegue subir, mesmo tendo em conta que Ethereum está deflacionário, está tipo assim, e as outras estão a subir, para as empresas, continua-se a utilizar Ethereum. Para os investidores, utiliza-se o resto. Os investidores querem é multiplicar o seu dinheiro. As empresas o que é que querem? Segurança, estabilidade, performance. Ethereum, para mim, continua a ser a número 2, consolidada, e só precisa de 2 ou 3 inovações, resolver 2 ou 3 problemas para ser mesmo o gigante que é e que eu acho que continuará a ser. No entanto, eu vou continuar aqui atento e se alguma vez me aperceber ou começar a sentir que Ethereum está realmente a começar a ser esmagado por gigantes e vai só manter ali aquele market cap, o que de um ponto de vista de investimento não me interessa, eu não quero uma coisa que esteja estável, eu quero uma coisa que suba. Se começar a perder para outras, eu estarei aqui para dar a minha opinião, que pode estar certa, pode estar errada, tal como esta. Isto não é um aconselhamento financeiro. Eu gostava de saber a vossa opinião. Deixem aí nos comentários, vocês já sabem, eu demoro a responder, eu espero que esteja tudo bem convosco, pessoal. Obrigado pelo vosso apoio. Um grande abraço, até à próxima.